Fala galera, aqui é o primeiro tenente William Rabelo do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante da parte de formação militar naval para o SMV. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer ter mais aulas assim disponibilizadas de graça aqui no nosso canal do YouTube, é muito importante que você clique no botão aqui de curtir esse vídeo e se inscreva no nosso canal e também não esquece de marcar o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. Então se prepara, porque depois da vinheta a nossa aula vai começar. Ah, só uma coisa, dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu deixei um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Tem cronograma de estudos, provas antigas, editais e também um material para você saber tudo sobre as profissões do SMV. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, assinale a alternativa correta. Tá? A flexibilidade inclui os requisitos estratégicos de monitoramento e controle e de presença. Não. A flexibilidade, tá? Que a definição está na letra C, então vamos ver ali na letra C. A flexibilidade é a capacidade de empregar forças militares com o mínimo de rigidez pré-estabelecida e com o máximo de adaptabilidade à circunstância. E com o máximo de adaptabilidade à circunstância de emprego da força. O que significa a flexibilidade? A flexibilidade diz respeito a você montar, né, você empregar forças de tamanho diferente, de acordo com as tarefas, de acordo com as circunstâncias. Determinada tarefa vai exigir que eu utilize apenas uma força naval com 3 navios. Determinada tarefa vai exigir que eu use uma esquadra com 32 navios. Tá? Então, de acordo com a tarefa, com as circunstâncias, eu vou organizar forças de dimensões diferentes. Eu tenho que me adaptar a esta capacidade, a esta possibilidade. A força flexível é essa, que tem essa capacidade de organizar-se de maneiras diferentes de acordo com a sua circunstância, de acordo com as tarefas. Aí ele fala que a flexibilidade inclui os requisitos estratégicos de monitoramento, controle e de presença. Não, de monitoramento, controle e de mobilidade. Porque, independente da robustez, da dimensão, do tamanho dessas forças, elas deverão possuir uma característica importantíssima, que é a de rapidez de deslocamento. Tá? Então, as minhas forças, independente da dimensão com que ela é formada, que ela é organizada, elas deverão possuir essa capacidade de deslocamento rápido, tá? Para uma determinada área estratégica e também deslocamento rápido dentro desta área estratégica, dentro desta área de operação. Então, ali é monitoramento e controle, pessoal, é observação e falar, né? Quem controla, fala, quem monitora, olha, vê. Tá bom? Então, a flexibilidade, porque para saber qual é a dimensão da força que eu vou organizar, eu preciso de ver qual é a capacidade do inimigo, qual é a dimensão do inimigo, tá? E aí, vendo isto, né, eu vou organizar a força, né, de forma que eu possa me deslocar rapidamente para a área de operações. Mas eu quero a correta. A flexibilidade relativiza, tá? Ela não torna absoluto o contraste entre o conflito convencional e o conflito não convencional. Tá? O conflito convencional, pessoal, tá? É aquele conflito que nós chamamos de conflito irregular, é contra outras forças armadas. Tá? O conflito convencional é contra outras forças armadas, exército contra exército, marinha contra marinha, aeronáutica contra aeronáutica. O conflito não convencional é aquele conflito, por exemplo, contra terroristas, contra insurgentes, tá? Aquelas pessoas, não é contra milícias, não são contra as forças regulares, tá? Então a flexibilidade, ela relativiza, não torna absoluto o contraste entre o conflito convencional e o conflito não convencional. Reivindica para as forças convencionais alguns dos atributos de força não convencional
e firma a supremacia da inteligência e de imaginação sobre o mero acúmulo de meios materiais humanos. Tá? Então, se aquele combate ele for um combate convencional ou não convencional, é a inteligência que vai me dizer qual tipo, né, de força que eu vou organizar para poder enfrentar aquele inimigo ali. Tá? Então, isso é verdadeiro. Letra B, ela é verdadeira. Eu queria a correta, ela é verdadeira. Elasticidade, já tínhamos falado que esse conceito da letra C é de flexibilidade. Tá? Então, a flexibilidade é a capacidade de empregar forças militares com o mínimo de rigidez pré-estabelecida e com o máximo de adaptabilidade à circunstância de emprego da força. Flexibilidade é a capacidade de aumentar rapidamente, de aumentar rapidamente o dimensionamento. É a elasticidade. Tá? Elasticidade é a capacidade de aumentar rapidamente o dimensionamento das forças militares quando as circunstâncias o exigirem, circunstância de combate, né? Mobilizando em grande escala os recursos humanos e materiais do país. O exército, embora seja empregado de forma progressiva nas crises e na guerra, deve ser constituído por meios modernos e por efetivos muito bem adestrados, treinados. A força deverá manter-se em permanente processo de transformação, buscando, desde logo, evoluir da era do conhecimento para a era industrial. Isso está errado, porque a era industrial ela é anterior à era do conhecimento ou era da informação. Vou ler um textozinho aqui que mostra muito bem isso, tá, pessoal? Que a era industrial ela é anterior à era do conhecimento. Então, nós deveríamos evoluir da era industrial para a era do conhecimento, tá? Só esse trechinho aqui. Estamos passando por uma época em que os avanços tecnológicos são imensuráveis e possuem uma velocidade ímpar. No atual cenário, o homem pensa, cria, inventa, descobre, ou seja, a era do conhecimento, a era da informação, e usa a tecnologia a seu favor para executar tudo que foi pensado. Cada vez mais, as máquinas substituem o trabalho humano, deixando os processos industriais, que são anteriores, mais automatizados, mais rápidos, a longo prazo, mais baratos. Tá? Então, a era do conhecimento, ela facilita, ela torna mais ágil, né, e mais barato, né, a industrialização de meios. Da era industrial para a era do conhecimento. Letra B, opção verdadeira. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, marca a alternativa correta. Lei complementar, nós já sabemos que a lei complementar, nós estudamos a lei, que é 97, e estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Inclusive, nós só estudamos a organização, não estudamos o preparo nem o emprego, né? Então, das Forças Armadas. Ao militar, são permitidas a sindicalização e a greve. Ao militar, não são permitidas a sindicalização e a greve. Todo militar não pode estar filiado a partidos políticos. Só não pode estar filiado àqueles da ativa. Tá? Na reserva e reformados, eu posso estar filiado a partidos políticos. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar em caráter permanente em tempo de paz, que é o Superior Tribunal Militar, ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Tá? Posto aniverá. Patente é um título, é um diploma que garante o posto. Tá? Então, a única opção correta é a letra E. O oficial condenado na justiça comum ou na justiça militar, depende do crime que ele cometeu, se é um crime comum ou se é um crime militar. Né? Se então ele for condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior, ou seja,
ele perderá posto ou patente por decisão do Tribunal Militar, né, em caráter permanente em tempo de paz e Tribunal Especial em tempo de guerra. Essa é a verdadeira. Quanto às vivas, viva é silvo, é toque de apito. Nós chamamos, pode se chamar de vivas de apito, silvos de apito ou toques de apito, né? Quanto aos vivas de apito, aos silvos ou os toques de apito, qual a maior saudação? O número máximo de toques que se faz com o apito para saudar alguém é de 7. E quem tem direito a 7 silvos de apito, tá? A bandeira nacional, o hino nacional e o presidente da República, tá? É o número máximo de toques de apito que são feitos, né, para saudar alguém. Bandeira, hino e presidente da República. 7. E aí, aproveitando aqui, lembrar que o número máximo de salvas festivas, de tiros de canhões feitos para também saudar alguém, é de 21, tá? Então, para os salvas festivas feitas com canhões, tá? Para cumprimentar alguém, são de 21. Mas quanto aos vivos, os silvos de apito, é de 7, tá? De acordo com o EMO 37, qual é o estilo de liderança que é especialmente indicado para situações de pressão, crise e mudança, situações de pressão, crise e mudança, situações de combate, situações de guerra, que requerem elevados níveis de envolvimento e de comprometimento dos subordinados. Comprometimento tal que deve levar o subordinado ao sacrifício da própria vida, tá? Qual é o estilo, né, que é indicado para essas situações? Você só dispõe do seu valor maior, do seu bem maior, que é a sua vida, de forma consciente. Consciente de que você vai dar a sua vida por uma causa justa, né? E essa causa, normalmente, é a liberdade da nossa pátria. E qual é o estilo que modifica a nossa consciência? Tem um estilo que ele modifica apenas o nosso comportamento, por meio de uma troca de natureza econômico-psicológica, é o estilo transacional. Mas ninguém dá a vida por meio de algo que ele troque. Qual o valor que tem a nossa vida? Né? Não tem valor a nossa vida. Eu só vou dar a minha vida, né, se eu tiver a consciência de que isso é importante. E o estilo, né, que transforma a consciência das pessoas, olha só, o estilo que transforma a consciência. Então, é o estilo transformacional. É a liderança transformacional que vai levar o meu subordinado ao sacrifício da própria vida. Questão número 41. São preceitos da ética militar, exceto, tá? Então, né, os 4 itens aí, 4 itens são preceitos da ética militar, e um deles não o é, tá? Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. É um preceito da ética militar. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. É um preceito. Acatar autoridades civis. Também. Ser discreto em suas atitudes, maneiras, em sua linguagem escrita e falada. Bem, chegamos à conclusão de que as opções A, B, C, D são preceitos da ética militar. A letra E é um dever militar, né? A disciplina, o respeito e a hierarquia, manter a disciplina, o respeito e a hierarquia, tá? É um dever militar, tá? Então, ela não é um preceito da ética militar, não é um preceito, é um dever militar. Questão número 43. A respeito dos aspectos fundamentais da liderança, que são os aspectos filosóficos, psicológicos, sociológicos, assinale a alternativa correta. A axiologia
também conhecida como teoria dos valores, é considerada a parte mais nobre da filosofia. A axiologia ela trata da natureza dos valores humanos, da hierarquização desses valores, a parte mais nobre da filosofia. O processo de influenciação de um grupo, que é a essência da liderança, está profundamente ligado aos valores éticos e morais que devem ser transmitidos e praticados pelo líder. Olha só, os processos de influenciação, que é fundamental, que é a essência da liderança, se você quer liderar, você tem que exercer a influência, tem que provocar mudanças em outras pessoas, de comportamento, valores, etc., está associado aos valores éticos e morais. Sim, se eu quero influenciar positivamente meus subordinados, eu tenho que basear, eu tenho que usar como referência para o meu comportamento valores éticos e morais, porque aí eu vou transmitir esses valores éticos e morais para o meu subordinado, exercendo influência sobre eles, tá? Por meio do exemplo. Essa aí é a correta, tá? A tarefa de doutrinamento visa transmitir a correta hierarquização dos valores universais. Então, quais são os valores universais? Honra, dignidade, honestidade, lealdade, amor à pátria, principalmente. Tá? Então, na tarefa de doutrinamento, eu vou transmitir a correta hierarquização dos valores universais, não priorizando-os em relação aos valores materiais. A correta hierarquização dos valores universais é priorizando-os, tá? É, na verdade, priorizando-os em relação aos valores materiais. Porque são esses valores universais que vão levar o meu subordinado no combate e sacrifício da própria vida. Principalmente, eu falava aqui, né, o amor à pátria. Letra D. Valores como honra, dignidade, honestidade, a lealdade e amor à pátria, assim como todos os outros considerados vitais pela Marinha, devem ser praticados e transmitidos permanentemente pelos liderados aos líderes. Invertemos as coisas. Quem transmite esses valores são os líderes para os seus liderados. Tá? Inverte a situação aí. Pelos líderes para os seus liderados. Tá? O caminho para a liderança passa pelo conhecimento profissional, e assim o é. Todo líder deve conhecer bem a sua profissão. Ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo. Mas também passa pelo autoconhecimento e por conhecer bem os seus superiores. Não. Também passa pelo autoconhecimento e por conhecer bem meus subordinados. Tá? Então, a letra correta é a letra B. Questão número 44. De acordo com as tradições navais, marque a alternativa correta. As situações previstas para fainas ou formaturas constam de uma tabela a bordo chamada tabela mestra. É nessa tabela mestra que eu tenho, né, para fainas e formaturas, tá? Onde o militar vai estar formado, onde ele vai ter que guarnecer, onde ele deverá estar e que atividade ele vai exercer nesta posição. Tá? É comum alguns avisos e ordens em linguagem clara serem dadas pelo fonoclama com o mesmo significado de um toque de apito. Não. Na Marinha não é comum, pessoal. Por quê? Se eu tenho um toque de apito, né, se existe um toque de apito que representa uma determinada informação, dá-se apenas o toque de apito. Por que eu vou dar o toque de apito, que representa a informação, e depois falar qual é essa informação em linguagem clara? Tá? Essa é uma atitude pouco marinheira. Só em certas circunstâncias, somente em certas circunstâncias especiais é que se pode fazer isso. E aí eu diria que, por exemplo, numa faina de emergência, né? Então, o homem caiu ao mar, você dá a informação por apito, também dá a informação em linguagem clara para que as fainas ocorram, essa faina seja colocada em prática o mais rápido possível.
Compete ao mestre do navio presidir as refeições do cabos e marinheiros? Não. Tá? Quem preside o rancho de cabos e marinheiros é o mestre de armas, tá? O mestre do navio ele preside o rancho dos suboficiais e sargentos. O imediato, o rancho dos oficiais, o mestre do navio, o rancho dos suboficiais e sargentos, e o mestre de armas, o rancho de cabos e marinheiros. Organizado em divisões administrativas ou em quartas divisões de serviço, o navio está pronto para fazer frente aos trabalhos que envolvem toda a gente de bordo ao mesmo tempo ou parte dela para um fim específico. Esses trabalhos, essas atividades, né, que são executadas a bordo, são chamados de faina. São chamados de fainas. Aí eu falo, né, que essas fainas podem ocupar todo o pessoal de bordo, são fainas gerais ou parte da tripulação. A principal faina geral a bordo é o postos de combate. Vou repetir. A principal faina geral a bordo é a postos de combate. As fainas de emergência, tá? As fainas, elas são gerais, comuns e especiais de emergência. São classificadas em gerais, especiais, comuns e de emergência. Aí eu tenho aqui, as fainas de emergência são ordenadas pelos respectivos sinais de alarme, fonoclama, sino, até mesmo a viva voz. Eu vou utilizar todos os meios para chamar a atenção do pessoal para poder, né, sanar aquela emergência. O homem caiu ao mar, houve um crash, o navio bateu, há um incêndio a bordo, né? Então, tudo isso exige rapidez, né, da tripulação. Então, eu vou utilizar todos os meios necessários para fazer frente a essa emergência. A opção correta é a letra E. Questão número 45. De acordo com a Política Nacional de Defesa, a respeito do Estado, da segurança e da defesa, assinale a alternativa correta. Segurança é a condição que permite ao país preservar sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses internacionais. É aí que tem a falha. Estava indo bem. Promover seus interesses nacionais, livre de pressões e ameaças, garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais. É o cara correto. Segurança é o conjunto de medidas e ações do Estado. Conjunto de medidas e ações colocadas em práticas é defesa, para proporcionar a sensação de segurança. Tá? Então, defesa é o conjunto de medidas e ações do Estado, né, colocadas em prática, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. A defesa interna é a destinação principal das Forças Armadas. Vamos ler novamente ali parte da letra B. Olha lá, com ênfase no campo militar, contra ameaças preponderantemente externas. A defesa externa é a destinação principal das Forças Armadas. A defesa externa é a destinação principal das Forças Armadas. A defesa, em linhas gerais, é a condição em que o Estado, a sociedade e os indivíduos se sentem livres de riscos. Não. A condição, a sensação é a de segurança, pessoal. Tá? Então, segurança, em linhas gerais, é a condição em que o Estado, a sociedade, os indivíduos sentem-se livres de riscos em virtude da defesa, que são as ações que são colocadas em prática. Tá? Letra E. A defesa é a ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança desejado. Isso aí resume tudo. Então, a defesa é a ação efetiva para se obter a condição, a sensação de segurança. Tá? Essa aqui é a verdadeira. Questão número 46. De acordo com o EMO 137, assinale a alternativa correta com relação aos níveis de liderança. Tá? Vou até colocar uma figurinha aqui para a gente poder consultar.
O nível direto é o nível da base, é o menor nível, é o nível executor, onde a influência é exercida face a face. A liderança organizacional nível acima, ou seja, organizações de maior envergadura que o nível direto, tá? A influência ela é indireta, e o nível estratégico é o nível de topo, é o nível de cúpula, tá? É o que define a política da força, tá? Os líderes organizacionais trabalham para deixar hoje a instituição pronta para o amanhã. Não. Quem trabalha hoje para deixar a instituição pronta para amanhã, vendendo ou comprando navios, né? Abrindo inscrições, aumentando o efetivo da força, etc., é o nível de cúpula, que toma decisões estratégicas, tá? O nível estratégico. A liderança direta, que é a de base, executora, desenvolve-se em organizações de maior envergadura. Não. Aquela que desenvolve-se em maior envergadura é organizacional, tá? Normalmente estruturadas como Estado Maior. Estado Maior, né? Nós temos ali um staff que vai auxiliar, né? Assessorar o comandante daquela instituição organizacional, tá? Letra C. Os líderes estratégicos aplicam os atributos conceituais de pensamento crítico e lógico e pensamento criativo para determinar a melhor forma de cumprir a missão. Quem cumpre a missão, quem executa a missão, tá? É o nível direto. Os líderes organizacionais empregam os atributos interpessoais de comunicação e supervisão para realizar o trabalho. Quem é, né, que tem a maior necessidade de possuir atributos interpessoais de relacionamento é aquele que está olhando face a face, olho a olho, o seu subordinado. É aquele que tem que ter possibilidade de capacidade de comunicação com outro indivíduo ou grupos. É o nível direto. Os líderes organizacionais expedem suas políticas e diretivas e incentivam seus liderados por meio de seu staff e comandantes subordinados. Essa é verdadeira. Os líderes organizacionais, eles têm várias organizações militares subordinadas, como podemos ver ali, que são os níveis diretos. Então, como ele não está presente ali junto com aquelas organizações militares, eles utilizam, né, diretivas, ofícios, memorandos, né, que ele manda para as suas organizações, ou manda membros do seu staff exercerem influência naquela instituição, ou os próprios comandantes daquelas organizações militares. A sua influência ela é indireta. Questão número 47. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar. Impedimento é ficar a bordo, né? Você não pode ir para casa. Detenção nós chamamos de prisão simples. O militar fica preso, seria um regime semiaberto. Ele cumpre o expediente em liberdade e depois do expediente ele vai para a prisão. E a prisão ela é composta, né, chamamos de prisão rigorosa, aquela em que o militar fica preso 24 horas por dia. E essas penas não podem ultrapassar a 30 dias. Então, comandantes, quando deram uma punição de impedimento, detenção, prisão, elas não podem ultrapassar 30 dias. Tá? A praça especial aplica-se também às disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. As penas que são aplicadas, né, aos alunos de órgão de formação, que são as praças especiais, elas constam de um documento chamado regimento interno, tá? Que vai ver isso aí. Então, não pode passar 30 dias, e para praças especiais consta do regimento interno, que é um documento do estabelecimento de ensino onde a praça especial estiver matriculada. Questão número 48. Um bom líder deve perseguir, manter, desenvolver e cultivar determinada capacidade, que eu não sei qual é, e, sobretudo, transmiti-la aos seus subordinados, formando, assim, novos líderes que, por sua vez, devem agir da mesma forma na tentativa de alcançar um ciclo virtuoso. Olha só, aqui é dito que se o líder quiser fazer com que seu subordinado também seja um líder, ele deve transmitir determinada capacidade para esse seu subordinado.
E liderar é essencialmente influenciar. Se eu quero que meu subordinado também lidere, eu devo transmitir para ele a capacidade de influenciar. É esta capacidade que eu devo transmitir ao meu subordinado, de forma a criar um círculo virtuoso, líderes formando e criando novos líderes. Então, a capacidade de influenciar. Questão número 50. Quais são os 3 eixos estruturantes em que a Estratégia Nacional de Defesa se organiza? Efetivo das Forças Armadas é, infraestrutura não, e base industrial de defesa sim. Infraestrutura não, na letra B, base industrial de defesa sim, setores estratégicos não. Letra C, reorganização e orientação das Forças Armadas, reorganizar as Forças Armadas, inclusive com relação às áreas físicas das ações instaladas, já que a maioria das nossas forças estão na região Sudeste e Sul, é a base industrial de defesa, ou seja, evoluir a base industrial de defesa de forma que não deixemos de depender, né, de meios de outros países, e efetivo das Forças Armadas com relação ao serviço militar obrigatório, né, já que o serviço militar obrigatório, principalmente para o Exército, que mantém o nosso efetivo das Forças Armadas. Bem, é a letra C. E terminamos. Então, senhores e senhoras, terminamos aqui, então, a correção do nosso simulado número 6. Até uma próxima vez, até um próximo encontro. Um abraço. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso então, galera. Muito obrigado, um abraço e valeu!